no livro de Lucas, no capítulo número 14. Lucas 14, por favor. Lucas, capítulo número 14. Versículo número 15. Vamos ler a palavra de Deus. É bom aprendermos a manejar, a folhear. É bom aprendermos, né? Oséias, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz que o povo de Deus foi destruído. Perdeu as bênçãos porque lhe faltou conhecimento. Em Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E 2 Timóteo 2,15 confirma: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós vamos ver aqui o versículo 15. Esse texto fala da parábola da grande ceia. Por que Jesus contou isso? Para uma pessoa que eu não sei se era ignorante ou não conhecia a palavra. Então, nós começamos lendo versículo 15, que diz assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou os seus servos, ou melhor, o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, a um, começaram a excusar-se, e disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: o Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai depressa pelos atalhos, pelos caminhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Olha, eu quero falar um pouquinho sobre convite. Não é um convite qualquer. É um convite da parte de Deus direcionado a nós. Mas o que me chama a atenção aqui, nesse texto que nós lemos, nessa parábola contada por Jesus, o que me chama bastante atenção é que essa pessoa que estava próxima ali e ouvia o relato de Jesus sobre
a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Então, ele ouviu isso da parte de Jesus. Eu não sei se ele quis fazer uma média, se ele era uma pessoa que não tinha intimidade ou se ele era ignorante, porque ele disse, bem, ele falou para Jesus, né? Bem-aventurado o que comer pão no reino dos céus, ou no reino de Deus. Olha só, a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é amor, paz, justiça, gozo no Espírito Santo. E aquele que se apresenta ou que está merecedor de estar no reino de Deus, então quer dizer, tudo no contexto físico, ele vai viver aqui. Tudo que ele tiver de passar, ele vai passar aqui, seja sentimentos, né? Seja, digamos, no contexto físico, dor, emoções, e tudo que a pessoa tende a viver vai ser aqui, no mundo físico. Então, quer dizer, o reino de Deus, né? Ou, digamos que o mundo espiritual não tem a ver com o comer. Vamos precisar de luz da lua, porque o Senhor será a nossa luz, o Senhor nos iluminará, e muito menos de comida. Lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter mais tristeza, não é? Não vai ter mais nada disso. E mais, a alegria será alegria eterna. O gozo será um gozo eterno, a palavra fala que é eternamente. Então, esse homem aqui, talvez ele quis agradar, ou ele quis fazer algo para mexer com o mestre, ou chamar a atenção do mestre, e ele acabou ouvindo essas coisas. Olha, a palavra vai dizer, quando Jesus fala assim, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Isso é o que Deus faz. Nós vamos falando, meditando e vamos entender aquilo que a palavra quer nos ensinar e que o Espírito Santo quer nos ensinar. Ele convidou a muitos. E quando Deus, a palavra diz que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Então, a palavra diz que ele convidou a muitos. Então, entendendo essa palavra, o significado dessa palavra muitos, não tem especificação ou uma palavra direcionada a uma pessoa ou pessoas. O convite, então, foi para muitos, inclusive, Deus te abençoe, vai com Deus, tá? Inclusive os que foram abençoados, os que prosperaram e que eram íntimos do Senhor. Aí nós vamos ver que a palavra diz que ele convidou a muitos e ordenou que se preparasse esse banquete. Mas, quando o servo, ele dá ordem ao servo, e o servo sai para convidar quem? A quem? A quem ele abençoou. O servo sai para convidar aquelas pessoas que adquiriram posses e bênçãos, porque eles eram, digamos, herdeiros ou co-herdeiros, ou vamos dizer assim, eles eram
donos da promessa. Os donos da promessa. Isso me chama a atenção quando eu sou chamado por Deus entre esses muitos como o dono da promessa. Então, ele fez promessas e entregou para quem quer tomar posse. Então, ele chamou em primeiro lugar, ele mandou chamar isso, talvez naqueles tempos, essa pergunta ou essa colocação sem noção dessa pessoa, talvez diante de Jesus, foi uma oportunidade que ele teve de ficar calado, mas hoje um alerta para nós. Por quê? Quando o Senhor preparou a grande ceia, ele chamou quem em primeiro lugar? Os convidados eram pessoas do convívio dele. Normalmente, Deus convida pessoas da sua convivência. Normalmente, Deus convida pessoas que vivem na intimidade com Ele, ou pelo menos que têm intimidade com Ele. E se não temos, é necessário buscar essa intimidade, esse mover do Espírito. Como fazer isso? Através do jejum, através da oração, através da santificação, através da busca em Deus. Porque aqui, a palavra diz que quando o servo saiu para chamar os convidados, e, olha, e ele ainda manda falar com os seus convidados: vinde, porque tudo já está preparado. O que significa isso? Os convidados não teriam que fazer nada, era só participar do que ele preparou, daquele momento especial, daquele momento junto ali, que é momento de comunhão, porque ali, onde há comunhão, Salmo 133. O que o Senhor deixa registrado para nós? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, o Senhor fez uma comparação. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre as vestes, desce sobre a orla das vestes de Arão. É como o orvalho de Hermon nos montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção, eu já expliquei aqui outro dia, o significado de bênção. É o que você precisa. O que significa bênção? É o que você está sonhando agora. O que significa bênção? É o que você está precisando agora. Por que chama bênção? Porque a bênção que eu preciso não é a bênção que você está precisando no momento. A bênção que você está precisando no momento, talvez se vier até a mim, não vai ser aquilo que eu almejo, que eu desejo, mas que pode me abençoar, claro, é bênção, continua sendo bênção, mas não é a bênção específica. A bênção específica é aquilo que é meu desejo, é aquilo que é o seu desejo, e o Senhor tem para todos. Então, é como o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião, onde o Senhor ordena, em primeiro lugar, a bênção e a vida para sempre. O que significa isso? Vida eterna, vida abençoada aqui, vida em abundância aqui e vida eterna com Deus, eternidade com Deus. E aí, o servo sai. Ele vai fazer como o seu Senhor ordenou. Servo obedece. Servo não questiona. Servo procura o servo fiel, procura fazer além do que o seu Senhor ordenou. E Jesus disse que aquele que faz só o que foi mandado, esse testemunho dos feitos
e das maravilhas de Deus? Tem alguém ouvindo que pode estar passando pela mesma dificuldade que eu já passei ou estou passando, mas continuo perseverante, continuo na fé, continuo crendo que Deus vai mudar a minha vida, que Deus vai mudar a minha história. Então, isso é testemunhar as maravilhas de Deus. Isso é testemunhar quão Deus é maravilhoso. Com a pessoa próxima. Era uma pessoa íntima desse Senhor. Então, era chamado de servo por questão de honra. Mas era o mordomo, ou maior, essa palavra maior quer dizer maior, e domos é casa. Era o maior de uma casa. Era o que tinha confiança do seu Senhor para administrar a sua casa. E assim Deus nos chama para sermos mordomos, ou mordomo, ou maior de uma casa, porque o Senhor quer confiar tesouros, o Senhor quer confiar bens, o Senhor quer fazer de nós pessoas conhecidas e reconhecidas perante a comunidade, como homens de Deus, como mulher de Deus, pessoas em quem Deus opera, e pessoas que Deus opera através da vida delas. E aí, meus irmãos, entra Jesus falando de quê? Da decepção. Porque quando ele chamou o primeiro, olha só, e a hora da ceia mandou seu servo dizer aos seus convidados, vinde, que já está tudo preparado. Para começar, ninguém ia ter que pagar nada, o Senhor estava oferecendo ali com prazer aquilo que ele queria oferecer aos seus convidados. E todos, a um, ou seja, um por um, começaram a excusar-se. Essa palavra excusar-se significa desculpa. Cada um, de um a um, começou a inventar ou construir dificuldades para não se apresentar diante daquele que agora queria abençoar mais. Quando nós estamos na intimidade com Deus, a Bíblia diz que Deus, ele tem uma fonte inesgotável de bênçãos. E quanto mais se busca nessa fonte, mais se recebe. Quanto mais se busca, mais se tem. Por isso, em Mateus 7,7, ele fala o quê? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Vamos entender isso melhor? Olha o que o Senhor está falando. Quando, nesta palavra aqui, ele mandou buscar os convidados, ele estava dizendo assim, olha, aqueles que estão lá, simplesmente por estar, ou sem importar com o Criador de todas as coisas e o que pode dar todas as coisas. Estão vivendo e se conformando com migalhas, porque o Senhor tinha muito mais para dar. E o Senhor só entrega ou cumpre promessa na intimidade. O Senhor só abençoa quem vai na fonte. Por isso, Mateus 7,7, Jesus fala o quê? Pedi e dá-se-vos-á. Deus podia falar assim, não, deixa eles lá, eles não me pedir nada, não, mas eu vou mandar. Pedir. Então, é necessário que se pague um preço ou que se tenha disposição de se apresentar como quem necessita de algo deste Senhor. Buscai e encontrareis, ou seja, quem quer encontrar, vai buscar. Quem quer encontrar, vai se esforçar. Quem quer encontrar, vai pagar o preço. Quem quer encontrar, vai ter que se esmerar.
Aí ele fala, e buscai, e encontrareis. Mas ele fala o quê? Batei e abri-se-vos-á. Então isso vai exigir um esforço de alguém, a disposição de alguém que quer receber mais do Senhor. Então é necessário, né, bater para que a porta se abra. Aí ele entra dizendo, porque o que busca, aqui, ó, o que bate, se abre. E o que busca, encontra. E o que pede, recebe. Quem sabe esses convidados aqui, nós vamos discorrer no texto. Era hora de reforçar, Senhor, eu tenho 5 juntas de boi, mas eu preciso de mais 5. Senhor, eu vim aqui hoje porque o Senhor já me abençoou muito. E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque, segundo a lei do Senhor, o dia tem 24 horas. E na lei do Senhor, ordena que a 10ª parte de tudo que nós ganhamos tem que ser devolvida ao Senhor. Porque é o Senhor que nos dá todas as coisas. Olha só, a 10ª parte de tudo que vem à nossa mão. Olha só, quando eu vou pregar em uma igreja, por eu ser pastor, por eu cuidar de uma igreja, ser pastor presidente de uma igreja, eu recebo oferta quando eu vou pregar na igreja. Essa oferta, eu separo o dízimo dela, a 10ª parte. Por quê? Eu recebi uma oferta da igreja. Quem me abençoou foi uma igreja. E esse dinheiro foi dízimo, oferta dos filhos de Deus, ou dos servos que compareceram, entenderam que eles têm que entregar a 10ª parte como forma de gratidão pelo que receberam do Senhor. Então, se eu for lá, eu recebi também do Senhor. E do meu salário aqui, todo mês, esse mês, eu já entreguei meu dízimo. Eu entreguei meu dízimo na terça-feira, bem no início, no começo do mês. Por quê? Eu apresentei a Deus e falei, Senhor, aqui está a gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E ele fala que quando nós trazemos o nosso dízimo na casa do Senhor, nós podemos fazer prova dele. Quando eu trago meu dízimo na casa do Senhor, se o inimigo tiver de me defraudar em alguma coisa, eu posso reivindicar isso de Deus. Porque ele disse, Malaquias 3:10, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, por que janela? Janela só abre quem está por dentro. Quem está por fora não abre janela. E por que janela? Porque se fosse porta, nós não suportaríamos tantas bênçãos. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, celeiros transbordando, mesa farta e tudo que você pode imaginar, saúde. E ele fala, e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto no campo o fruto da terra e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem sabe era a hora desse primeiro aqui, olha só. E todos um a um começaram a dizer o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me hajas por escusado. Fala com o Senhor lá. Não conta comigo não, porque os outros vão. Não é? Acho que eu já falei que vou repetir. É mais ou menos como o cachorro de 10 donos.
Um cachorro de 10 donos costuma morrer de fome, sabia? Eles deixam ele amarrado no fundo do quintal. E um dono pensa, não, não vou tratar não, porque fulano vai. O outro pensa, não vou também não, porque o outro vai. O outro pensa, eu não vou também não, porque o outro vai. É como nós aqui nessa célula, não é? Quando eu entrei aqui, já tinha 6 pessoas. E por que eu vim? Porque eu sabia que vocês estavam aqui. Mas se eu não viesse, e o outro não viesse, Tânia não viesse, Silvana não viesse, Antônio não viesse, o Enio não viesse, pastor Alcione, pastor Valdo não viesse, e os agregados que estão por aí, o Dave, Thaisa, família, etc., todos iam pensar assim, não, eu não vou porque o apóstolo vai estar lá e mais algumas pessoas. Outro poderia pensar a mesma coisa e, no fim das contas, ninguém viria. Dizem que numa cidade produtora de vinho na Europa, tinha os produtores de vinho que se reuniam uma vez por ano. Era o Festival do Vinho. E todos queriam apresentar o seu melhor vinho, fazer comércio, vender, etc. Mas tinha um tonel imenso na praça que era colocado ali para... Cada um levava 1 litro do seu vinho, do vinho que produziu, e despejava no tonel. Todo mundo fazia isso. Levava, e no fim das contas, depois que todos os produtores, cada um despejava 1 litro no tonel, alguém ia lá embaixo com uma caneca igual essa e tirava uma caneca de vinho e bebia, para ver a junção de todos os vinhos, qual seria o resultado, e todo mundo bebia. Só que alguém teve uma infeliz ideia de levar uma garrafa de água e colocar no tonel. Só que todos pensaram a mesma coisa, uma garrafa de água minha ali não vai fazer diferença. No fim das contas, quando tiraram a caneca, tinha isso que eu estou bebendo aqui, ó. H2O. Um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. É a molécula da água. Só tinha H2O no tonel. Hoje, a vida do ser humano, a vida do homem e mulher, dos que o Senhor chamou, está baseada mais ou menos nisso. E eu quero dizer para vocês, e se nós pensássemos assim, nós que aqui estamos, quando eu entrei, falei com o irmão Antônio, depois do primeiro dia que ele participou, nunca mais ele faltou em uma célula. E eu dou parabéns a ele. Ele continua assistindo até a nossa escola de líderes apostólicos. Então, isso é a diferença. Isso está no caráter do homem, né? Que essa palavrinha aí, né, misturada com a liberdade que nos foi dada, o livre-arbítrio, faz de mim e me faz eu proferir uma sentença contra mim mesmo. Olha, vai cumprir pedir e dar-se-vos-á? Vai cumprir buscar e encontrareis? Batei e abrir-se-vos-á? Por quê? Essa liberdade estampada na minha testa, chamada livre-arbítrio que foi dada por Deus, me leva a ser um servo fiel, ou me leva a ser um servo negligente, que não está nem aí para as coisas, e principalmente se as coisas estão favoráveis a nós. Porque esse aqui falou que comprou, olha só, comprei um campo. Quem sabe o senhor tinha 2? Quem sabe o senhor tinha mais? Quem sabe o senhor tinha cura ali naquela noite? Quem sabe o senhor tinha milagre? Quem sabe o senhor faria libertação? Ontem, no culto de bambus, eu falei, tem dia que a gente pede uma bênção para Deus. Aí Deus fala assim, eu vou te abençoar. Sabia que Deus, ele pode ir em qualquer lugar que ele quiser para libertar alguém, para falar com alguém, para curar alguém, para abençoar alguém, e para prosperar alguém, e para salvar alguém. Mas na minha Bíblia eu vejo
Deus falando muito com os profetas, levanta-te e vai a tal lugar. Jeremias 18, ele falou com Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que ele falou isso com Jeremias? Olha, não fica no comodismo, não fica onde você está, não fique pensando que já está tudo bem ou que está tudo bom, não. Deus tem mais para fazer nas nossas vidas, e nós somos chamados como os administradores. Deus tem mais para nos dar, Deus tem mais para operar em nós, através de nós. Deus tem muita coisa para fazer, mas ele fica observando se nós seremos bons servos, ou maus servos, ou negligentes servos. E Deus tem muito para fazer. E aí, como eu disse lá em Bambus, ontem tem dia que Deus prepara o anjo com a bacia dourada, e prepara, e manda lá para a casa do oleiro, manda para a igreja, chega lá, cadê? Quem pediu a bênção? Onde que está? Ah, hoje estou cansado. Ah, hoje eu trabalhei, o Senhor me deu um emprego maravilhoso, eu trabalhei o dia inteiro, não posso agradecer. E se analisarmos, teríamos que devolver as 2h40 pelo fôlego da vida, porque se o Senhor quiser tomar, ele toma a hora que ele quiser. E aí, amados, Deus poderia dar 2 campos, 3 campos, quantos fosse, porque a palavra diz que não tem limite para ele abençoar aqueles que são fiéis. Agora imagine, o outro vai dizer assim, olha só, ele disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me haja por escusado, ou seja, não conte comigo, não estarei aí. E o outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado, não conte comigo também, porque eu já sou próspero. Pensa, um dia eu falei isso no culto, eu repito isso, pensa se a igreja na face da terra dependesse de milionários ou de empresários ricos para manter o evangelho, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Sabe o que eu recebi hoje lá de Moçambique? As coisas de comer, as coisas do dia a dia, que a missionária Joana, que cuida da nossa igreja lá, mandou para mim. Olha o que ela comprou: arroz, feijão, comprou farinha, comprou óleo e comprou... Lá eles usam muito peixe seco. Comprou peixe seco e botou os sacos empilhados e mostrando, agradecendo a nós. Por quê? Hoje, se a gente mandar R$100 para lá, é como se mandasse um salário mínimo deles por mês. Então, agradecendo pelo dinheiro que eu já mandei, viu, irmãos? Normalmente é dia 10. Eu já mandei anteontem. Porque eles precisam comer. E eles estão lá fazendo uma obra, pregando, falando da palavra, pregando em nome de Jesus. Eles estão lá em nome de Jesus e na dependência do que nós mandamos para lá, e eles fazem a obra e mostram o resultado, mostra a igreja cheia. A igreja está cheia, irmãos. E eles, um dia, eu falei com a missionária, João missionária, eles saem 2, 3 dias aldeia dentro para evangelizar. Eu falei, vocês vão ficar desconfortáveis, dormindo mal. Aí ela mandou para mim um cômodo, um barraco de barro, feito de barro, de telhado de sapé. Não, pastor, a gente não está desconfortável, não. A gente tem água para beber. Que água é essa? Uma água do poço, tirada lá no quintal, e comida, quando pode, é o tal de... meu Deus, fugiu o nome. Com farinha, né? Um negócio, esqueci, fugiu o nome. Ela até falou que a hora que eu for lá, é para eu experimentar isso. Shima. Shima é angu, né? E, às vezes, com folha de batata. E fala que está confortável. E aí manda, gente, manda vídeos, manda foto, manda departamento de crianças, departamento de jovens, departamento de senhoras, departamento de homens, tudo organizado. Agora, imaginem se a igreja fosse depender dos milionários, se fosse depender dos mega empresários que acham que já tem o suficiente e que não podem, às vezes, ajudar
ou uma igreja, às vezes investe em shows, né? Investe caro em show de não sei o que aí, patrocinam e etc e tal. Mas a obra de Deus, o inimigo trabalha pesado contra ela. Porque uma pessoa igual eu sonhava ter dinheiro para chegar numa cidade igual numa região pobre aqui do nosso norte de Minas, e chegar para os pastores e falar assim, pastor, você vai ter um salário todo mês. O relatório que eu vou te pedir é almas, almas salvas, vidas abençoadas, transformadas, pessoas curadas, libertas e transformadas. Só que eu não posso fazer, eu não dou conta de fazer isso, eu não tenho recurso para fazer isso. E aí, o segundo aqui, ele fala que comprou, né, 5 juntas de boi. E Deus poderia dar mais. Agora, uma coisa que me chama muita atenção. O que é que Deus de fato tem prazer no ser humano? Não é no que o ser humano tem. Porque Deus é espírito, ele não precisa de nada disso. O prazer de Deus é na salvação. Uma vez eu briguei feio com Deus por causa de um homem aqui na nossa região. Ele agora está bem de idade. Mas quando eu era jovem, eu via esse homem andando com uma bicicleta, com uma caixa de som na garupa. Chegava nas casas, pedia eletricidade emprestada. Um terno, eu me lembro até hoje, um terno marrom e um sapato surrado. Andava no sol quente empurrando aquela bicicleta, e o lugar que eu chegava, que achava energia, ele ligava a caixa de som, ligava o microfone, cantava ali 2 louvores e pregava a palavra. E eu briguei com Deus muito por causa desse homem. Depois de algum tempo, Deus prosperou ele, Deus deu ele sítio bom aqui, Deus deu ele casa boa aqui no bairro, os filhos abençoados, Deus deu ele carro bom. Mas naquele tempo eu briguei com Deus porque tinha muita gente que era próspero e eu não conhecia a palavra. Tinha muita gente que era próspero, que era abençoado, que tinha muita coisa e nem sabia quem era Deus. E nem muito menos agradecia a Deus, e a gente via nas pessoas a ingratidão. E um dia Deus falou comigo, sabe por que eu não prospero ele? No momento ele não está preparado para administrar o que eu tenho para dar para ele. Porque se eu der riqueza para ele hoje, amanhã ele sai da minha presença. Se eu der riqueza para ele hoje, a riqueza tira ele de fazer a minha obra. Ele tem que ser dependente. Eu dou a ele o necessário para o seu sustento. Não deixo faltar a provisão, não deixo faltar nada para ele. Mas no tempo certo, eu mudo a história dele. E assim foi. Eu sou testemunha viva, testemunha ocular do que Deus fez na vida deste homem, né? E eu posso falar isso como testemunho, né? Um pastor de excelência, meu amigo, já tem algum tempo que eu não vejo ele, tem muito tempo que eu não vejo ele, mas de vez em quando eu vou fazer alguma entrega lá para a região onde ele tem o sítio, eu vejo o sítio dele lá. O sítio dele chama Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Coisa dos filhos dele lá. E aí, Deus, a palavra diz aqui que esse que comprou um campo, né? A gente não sabe que é a dimensão desse campo, mas Deus poderia dar muito mais a ele. Por quê? Quando o servo prospera, ele vai dar trabalho, vai dar emprego. E as pessoas que trabalharão para ele, vai orar por ele, pela casa dele, pela família dele. E uma coisa que nos chama a atenção. Às vezes a blasfêmia vem quando não acontece, as coisas não acontecem quando nós, da forma como nós queremos. Então, uma coisa que nos chama a atenção e nos ensina, Jó. Quando Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus empregados, perdeu sua casa, perdeu tudo que tinha. Só ainda tinha saúde, que depois o diabo ia tirar. O que que falou? Nu, saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não blasfemou.
E o diabo falou, o acusou diante de Deus e disse: ele vai blasfemar, ele vai pecar contra o Senhor na tua face, porque agora o Senhor tirou todas as suas posses. Aí ele falou assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Agora o terceiro diz assim: casei. Portanto, não posso ir, peço que viajas por escusado. Casei. Agora eu tenho mulher. Não posso ir. Eu me lembro de um amigo que trabalhou comigo. A gente nunca sabia quando ele estava falando sério ou quando ele estava brincando. E um dia a gente sentado numa roda de amigos, ele começou a contar a vida dele e tal, uma espécie de testemunho. Ele falou: a vida é muito difícil. Eu posso falar e testificar isso. Antes de eu casar, eu não tinha nada, absolutamente nada. Agora que eu casei, eu tenho a mulher e os meninos. Foi o testemunho dele. Não tinha nada, mas agora casei, tenho a mulher e os meninos. Esse aqui está dizendo, portanto, casei. E não posso ir. Só porque casou? E às vezes a Bíblia trata isso como um jugo desigual. Ele simplesmente apresentou a sua versão, com a sua desculpa. Não é? É o que nós temos que ter cuidado para não fazer. Por quê? Ele pode ter casado com uma mulher que não gosta e não quer servir a Deus, e que agora passa a ser impedimento na vida dele. Ou ele casou com uma mulher muito bonita e é ciumento e não quer deixar ela sozinha, ou não tem confiança, porque é isso. Ou então, esta era uma oportunidade para sair da presença. Uma oportunidade para sair da presença, para não cumprir obrigações, porque nós temos obrigações diante de Deus, segundo a palavra. Nós temos obrigações, nós temos direitos, nós temos promessas, nós temos aliança, e isso nos traz deveres. Nós devemos fazer a nossa parte. Então o servo saiu como o Senhor ordenou, ele foi, voltou e falou: oh, ninguém quis vir. E Jesus tinha falado isso anteriormente. Quando você der uma ceia, quando você fizer uma festa, não chame seus amigos ricos. Não chame seus amigos que têm condição igual a você. Mas chame os pobres, porque eles não têm como te recompensar e a sua recompensa vem de Deus. Chame os mancos, os aleijados, os cegos, os que não têm recursos, os que não têm condição de comprar uma comida ou que naquele dia não tem um prato de comida. Faz um marmitex, entrega para a pessoa, oferece um prato de comida naquele dia. E nós vamos ver o agir de Deus. Olha, e ele foi, voltou, e o Senhor, indignado, falou assim: quem já ouviu? Isso é bíblico? Jesus disse: hospital não é para quem está são. Hospital é para quem está doente. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Semana passada, cumprindo uma ordenança do Senhor, nós estávamos nos dias do arrependimento. Essa semana, nós estamos com a oração às 3 da manhã. E aí, alguém falou: pastor, se você não conseguir acordar, faça uma prova com Deus. Se você tem o sono muito pesado e não quer correr risco de perder, coloque o relógio para despertar. Mas, se Deus realmente... Alguns deram relatos aí essa semana aí, já.
de que acordaram. Eu teve um dia desse aí, que normalmente eu acordo entre 3 e 4, isso é certo, você não precisa de relógio, não precisa de nada, não. Acordo por um período ali, faço as minhas orações e durmo. E teve uma noite que eu dormi bem cansado e, e falei assim, essa noite eu acho que eu não vou acordar, não vou botar relógio para despertar. Não era por causa do cansaço, não. Que talvez, eu não preciso pôr Deus à prova, porque Deus não precisa provar nada para mim, Deus já, tudo que ele tinha de provar, ele já provou, já fez. Irmãos, mas eu acordei com uma azia braba, tive que levantar, tomar um bicarbonato, aí orei, deitei e dormi. Apaguei depois dessa oração. Então, essa noite, para mim ser hoje, eu acordei, tenho acordado, já isso acontece há anos. E aí o Senhor fala o quê? Sai depressa pelas ruas, olha só, e sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, já fiz isso e ainda há lugar no reino de Deus, na casa do Pai, na intimidade com o Senhor, não falta lugar. Ainda há lugar. Ele fala, então vai lá e força-os pelos caminhos da tarde, força-os ao entrar, para que a minha casa se encha. Então, quer dizer, ele tinha bênção para todos. Ele tinha bênção para cumprir na vida de muitos, ele tinha promessas a cumprir. Ele tinha, né, o cumprimento. Aquilo que ele prometeu, ele era ia entregar o cumprimento na vida dos que têm aliança com ele, dos que têm um tratado com ele. Força-os a entrar, porque eu quero que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados, aí agora a coisa aperta, provará a minha ceia. Como é sério isso? O banquete está preparado. A ceia está preparada. A casa está com as portas abertas. A arca está com as portas abertas. E o Senhor está só dizendo: vinde, vinde, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, vós que estáis oprimidos, que estáis deprimidos. Vinde a mim, vós que está sofrendo escassez ou padecendo algum tipo de dificuldade. Vinde a mim, eu vos darei descanso. Vinde a mim, eu vos darei gozo. Vinde a mim, eu vos darei paz. Vinde a mim. Isaías diz assim, ó, vinde e comprai e comei e bebei sem dinheiro. Porque o remidor, o supridor das vossas necessidades, já pagou tudo que vos é necessário. É só não faltar ao banquete. Amém, queridos?